Gente, começando mais um F5 Colorado Podcast, hoje com dois novos convidados aqui. O Fernando Stocker, do Rangos do Fier, e o Igor, da Boca Braba Hardcore, e Aí. publicitário e várias coisas aí. Cara, muito obrigado por aceitarem o convite aí pra gente falar sobre o Inter, e especificamente falar sobre as grandes fofocas que estão acontecendo no noticiário do Inter, desde os comentários sobre o goleiro, falar sobre os comentários da base, né, especificamente sobre o Pedro Cauã, e por aí vai. Então, toca a musiquinha e vamos dar. E aí, gente? Vamos começar. Eu gostei muito já das credenciais, né? Trazer uma banda de hardcore e um chefe de cozinha para iniciar o papo colorado. Tá? Exatamente. A gente pode até seguir pelo papo do chefe, né? Porque a gente vai voltar ali pros jogos, né? Vai ter jogo no domingo, então domingo é churrasco. Já deixa aí tua recomendação de carne aí, Nando. Uma boa carne pro assado domingo contra o Corinthians, acho que podia ser um espetinho de gambá. Excelente. Eu gostei muito desse início aí das credenciais, né? Eu não sei se podemos também começar se apresentando um pouco, assim, que... Claro. Né, sou chefe, moro em Torres. Tá sendo difícil, até tu falou agora da volta ao Beira-Rio, de morar um pouco longe, que não vivo mais todo dia ali o entorno do Beira-Rio. Mas, né, já tô com o check-in pronto para ir lá contra o Corinthians, que é final de semana eu consigo ir. Então já vamos, né, fazer o assado do F5 Colorado lá. Boa. E tu, Igor, quer se apresentar também? Cara, eu acho que a gente falou que tem uma banda de hardcore, eu trabalho com publicidade, mas acho que me dá mais trabalho mesmo torcer pro Inter. E olha, ultimamente tem sido uma coisa bem complicada, assim, até a gente falando sobre os temas, assim, eu fico bem reflexivo sobre o que vem acontecendo ali, né? Tipo, da gente não ter um planejamento claro, assim, época de eleição. Eu acho que é bem importante a gente começar a botar os olhos nisso, né? E são essas coisas que fazem a galera ir pro estádio, né? A gente tem sorte ali que a gente tá falando do churrasco e, tipo assim, tem a nossa galera que acaba se juntando pra ir, mas o grande público vai por outros motivos, vai ali pra curtir e tal, né? Então, acho que é legal de ter esses debates assim, com a galera que vai nos jogos, com a galera que vive o estádio, e a gente também olhar um pouco para frente ali do que vai acontecer nos próximos dias ali, né? Seja as próximas rodadas ali, que a gente já tem um monte de tranqueira pela frente. Mas é isso, né, meu? A gente vai estar lá, vai estar curtindo, vai estar comendo uma carne e vamos pro jogo. Não tem escapatória, né? Meu, isso que tu tava falando me lembrou que eu descobri faz pouco tempo que tem gente que vai pro Beira-Rio pra se divertir. Que eu já vou com a ideia de que eu vou me estressar, tá ligado? Assim, se eu quero me divertir, eu saio com meu filho, eu vou fazer alguma coisa legal, vou lá pro clube, né? Mas não, pro Beira-Rio é outro espaço, assim, que tem dentro do coração. Um espaço importante, assim, mas, cara, já há alguns anos, assim, já tem essa pegada. Uma pegada de... Pode falar, Fê. É uma pegada mais de resiliência, né? Agora, assim. Tu vai vendo, basicamente, assim, até o grupo, assim, de amigos, tudo, tu vai vendo, os sobreviventes que ainda vão, né? Uma coisa quase que, quanto tempo tu tá aguentando? Tá sendo, né, um período, acho, muito difícil e o que o Igor falou, assim, da eleição no final do ano, cara, querendo ou não, o ponto, assim, tudo que a gente for falar hoje, todas as notícias que a gente tá vendo, tá relacionado à eleição, né? Então, tipo assim, qualquer movimentação de mercado, querendo ou não, tem respingos lá na frente, ou daqui a pouco uma saída agora já tá prevendo, né, uma nova presidência, enfim, então tudo que a gente fala hoje
é relacionado também à eleição no final do ano, que está ainda, né, uma incógnita do futuro. O Mu falou ali da questão do pessoal se divertir no estádio, né? E eu acho muito legal que tu é um cara que sempre levantou a pauta de se questionar coisas simples, como, tipo, o que o Inter oferece pra gente ir pro estádio? Qual a dificuldade que a gente tem de ter um saci ali na rua pra tirar uma foto com as crianças? Pra ficar fazendo uma festa, qualquer coisa que tenha no ambiente, tu tem um baita bom ambiente que tu pode trabalhar várias coisas diferentes ali, como antigamente tinha mais show, né? Tinha tipo um rolê meio fanfest ali, uma coisa que dava vontade, assim. Aí tem o show, claro, lá em cima no lado do Guaíba lá, mas tipo, aquilo lá é meio deslocado, assim, no Sunset é meio deslocado do Beira-Rio, né? Eu tô falando daquela coisa no pátio, na porteira da entrada da cancha, entendeu? Aquela coisa que o cara tá entrando pro estádio, normalmente o pessoal entra pela Padre Cacique, né? Quem entra pela Padre Cacique primeiro que já não chega lá em cima, onde tá rolando som, aquelas coisas meio, sei lá, separado, né? Parece meio separado, assim, do Beira-Rio. E aí a torcida mesmo, né? É claro. Separado, por exemplo, dos bares da Coreia, tudo, né? Tipo, por que não levar pra volta, quase pra dentro do Beira-Rio essas coisas, né? Tipo, tentar pensar no jogo como um evento pra que seja divertido, que nem a gente tá falando ali no começo, pra que seja uma diversão pra quem tá trazendo a família, pra quem tá indo pro jogo, pra quem tá curtindo. Pô, imagina a gente chegar lá e tá tendo um show do Ataque Colorado lá, vamos ver que legal. Sabe as coisas que tinha? Não tem mais, o cara não vê mais. Entendeu? Aí tem os boca brava, hardcore. Tipo, isso exatamente, tá ligado? Mas, tipo assim, no geral, tem aquelas bandas ali do Coreia, aquelas bandas de pagode que a galera curte, tudo bem, mas não precisa ter só aquilo que é, né, do Coreia ali, aquela coisa lá dentro, fechada. Eu penso muito na questão do entorno do estádio ali, né? Sim, que o Coreia também é um movimento, querendo ou não, um pouco mais local de uma torcida, da torcida. E o que tu tá falando, o Sunset, querendo ou não, é administrado. Então tem uma administração, tem uma instituição por trás. Então, querendo ou não, pode ter um pouco mais de democratização e até para atrair mesmo mais gente, né? A gente também tá vendo o Beira-Rio bem esvaziado, assim, né? Porque a gente tá acostumado. Pô, sei lá, sou sócio desde 2005. Cara, a gente tá vivendo muitos contextos que podem explicar crise econômica, pós-pandemia, pós-enchente, tem muita coisa, mas parece que a conexão time, conexão atmosfera do estádio é quase que eu falei antes, assim, é os sobreviventes que querem viver, né? A gente tá tipo, meio que forçando um clima. E talvez a instituição, o clube, não corresponda, os próprios jogadores, né? Eu acho que a gente, como clube... Eu acho que é um adesivo ou uma faixa que eu gosto muito, que tem um grupo que acho que é vamos porque sempre viemos, uma coisa assim, sabe? Tipo, é uma frase meio assim, tipo, as pessoas que estão ali são os resilientes, assim, a gente vai pro estádio porque a gente sempre vai pro estádio. Né? Não tem muito atrativo. A fase é ruim, as perspectivas são ruins, os jogadores são ruins, a direção é bem ruim também, e os candidatos também. Mas, enfim, a gente vai porque a gente sempre esteve ali, né? E sempre vai continuar indo. Eu acho que o que impede um pouco disso tudo acontecer eu vejo o Inter como... O Inter é um clube associativo, né? E eu vejo um investimento muito grande no futebol, mas não vejo um investimento sequer um terço disso em outras coisas, o que o torna um clube associativo, entende? Eu acho que como clube associativo a gente precisava entregar mais para o torcedor, porque eu acho que o clube associativo ele é do torcedor, entendeu? Ele não tem que, por exemplo, a gente está falando muito de SAF agora, o caminho é a SAF, mas galera, vamos pegar e botar no papel os maiores times do Brasil, se são SAF. O que aconteceu com as SAFs no Brasil? O que está acontecendo? Vale a pena? Essa é realmente a única solução. A gente não tem uma outra solução que a gente possa caminhar a passos mais lentos, digamos assim, mas que torne o clube associativo mais rentável?
né? Trazendo a comunidade para dentro da cancha, para ganhar como a gente já é muito forte em associado, trazer mais gente, evitar cancelamento de carteirinha, sabe? Aí entra um pouco nessa bolha que a gente tá de gastar tanto dinheiro com futebol e pouco dinheiro com o clube em si. A gente não tem um centro de treinamento. E o futebol com muitas decisões que, né, se veem equivocadas, né? Então, tipo assim, tipo assim, de decisões que, ok, na época parecia ser uma boa decisão, mas no final a gente viu que não deu certo. E então o futebol, acho que as decisões dos últimos tempos e de várias gestões, não é só de agora, né, mas decisões de futebol, desde contratação, desde falta de filosofia, desde falta de coerência, desde base, de conversa com até preparador de goleiros, que até agora na parada da Copa a gente trocou. Então eu acho que isso vai trazer também bastante... Enfim, eu espero ver uma movimentação diferente, por exemplo, no gol do Inter. Tipo, pela preparação, sabe? Pela preparação dos goleiros. Eu acho que vai mudar agora nesse segundo semestre. Esse é um bom ponto. E é uma das nossas pautas, né? Até centrais, né? Uma bela ponte aí que tu fez, Nando. Que é realmente o Inter atrás de um goleiro. A gente já teve ali, durante a semana, uma especulação muito forte em relação ao Contreras, que é do Barcelona de Guayaquil, que o Inter é um goleiro que está em fim de contrato com o Barcelona. O Inter entrou em contato com ele, acertou bases salariais, mas não conseguiu se acertar com o Barcelona para ter uma liberação adiantada. Então, tipo, uma diferença de valores ali. Mas hoje, né, dia 14 de julho, as notícias que aparecem é que o Inter se acertou com o Matheus Cunha, e não o Matheus Cunha bom, né, o goleiro do Cruzeiro, e que passou pelo Flamengo. Aí ele foi treinado pelo Roberto Maia, né, que é o novo preparador de goleiro do Inter. Ele saiu do Flamengo depois de ser um daqueles goleiros reservas durante muito tempo, sabe? Terminou o contrato com o Flamengo. Ele foi pro Cruzeiro, onde ele chegou lá para ser o goleiro. Depois ele foi trocado pelo Cássio. E, enfim, ele estava como quarta opção. Então, com muitas críticas, ele foi muito mal no Cruzeiro, mas que o Roberto Maia e o Inter em si acredita que ele possa dar a volta por cima. Mas todo esse contexto para dizer que o Inter tá em busca de um goleiro no mercado. Pode ser esse Matheus Cunha, mas o principal o debate principal eu tô pra te dizer, né? Eu tô pra te dizer que, né, e aí entra a minha opinião, já que esse programa é um programa de opinião, mas que não vem mais goleiro, pelo menos não pra agora. O Matheus Cunha é o tampão ali pra substituir o Rocher. E já não está se organizando a saída dele, né, aparentemente, com as notícias que a gente ainda vê que são incertas, às vezes são rumores, enfim. Mas, tipo, um rumor de que ele tá machucado. E, enfim, até a própria Copa do Mundo do Rocher, de não ter assumido um posto de titular, faz ter uma pulga atrás da orelha que, acho que ele tinha alguma coisa, ele tá com algum bicho ali, né, meio bichado, alguma coisa que, o Muslera falhando jogo sim, jogo também. E daí o Rocher não levou essa confiança pra botar e deixou o Muslera continuando falhando até o final da Copa. Nos faz perguntar que tem alguma suspeita sobre o Rocher. E acho que a questão de uma lesão eu não acho que seria, assim, uma notícia, uma surpresa, né? Não ficaria surpreendido por isso. Ainda nessa história das lesões do Rocher, eu peguei aqui o histórico de lesões do Rocher. 2023, 2024 é tórax e costela, 2025 joelho, aí depois, ainda em 2025, mão e dedo, em 26 a panturrilha. Então, tipo assim, não é uma... Aí agora tá com um hoax rolando, né? E agora ele tá com... Hernia de disco, é isso? Hernia de disco. Olha só, que legal. Então eu acho engraçado porque é muito variado, né? É tipo lesão em todo o corpo, assim. Então, eu não sei se é uma falta de reforço muscular ou que realmente ele é um cara que tá sempre trabalhando mais do que devia, né? Não sei o que...
tem que dar uma estudada para ver o que tá acontecendo. Porque são muitas lesões diferentes. E isso me assusta muito. Normalmente a gente vê um jogador tendo lesões, a mesma lesão aparecendo o tempo todo. Né? Aparecendo o tempo todo, mas no caso dele, assim, cada hora é uma coisa diferente. Assim. Isso é bizarro. Toda hora ele tá fora e por um motivo diferente. E isso que eu acho que o Igor traz, assim, eu acho que nem tem mais que estudar, sabe? O Rocher, acho que até tentou se esforçar, ele tem uma figura de querer ser ídolo, assim, né? De liderança, de ser ídolo. A gente, acho que a torcida tentou trazer ele pra ser ídolo, mas acho que já tá meio que na hora, assim, vamos virar a página, já vamos pensar na frente. Não acho que, né, insistir ou pensar, porque acho que meio que já é quase que uma página virada, assim, não. Pelo que eu tô sentindo, assim, do Rocher no Inter. E que a gente tem que, na verdade, preparar um novo goleiro. O Matheus Cunha, eu vejo ele como não para ser o titular absoluto. Acho que sim, ele vem de muitas falhas, inconstâncias, que daqui a pouco um contexto conturbado, que é o Cruzeiro, e o Cruzeiro é um contexto, acho que assim, é mais conturbado que o nosso, de organização, de clube, porque eles têm um elenco 1000 vezes melhor e patinam de uma forma, né, apresentam, enfim, futebol, decisões muito estranhas. Mas que o Matheus Cunha, eu acho que ele tem... pode ser que prove seja uma aposta, assim, né? Não como um jogador para ser titular, acho que a gente nem teria condições financeiras de trazer um goleiro assim. E a minha esperança é com essa mudança no departamento que se prepare talvez o Antony para aguentar até o final do ano. E depois a gente, né, com a nova diretoria, quem entrar, consiga trazer esse goleiro titular, que seja agora só... precisamos sobreviver esses 6 meses aí com o que a gente tem. Uma pena, né? Eu acho que o Antony ele tem mais potencial do que o Matheus Cunha, assim, sabe? Me parece que o Matheus Cunha bateu num teto ali quando ele começou no Flamengo e não pareceu que ele evoluiu, sabe? Olhando, assim, principalmente lances, né? Os vídeos, né? Quando aparece o nome, a gente vai dar uma olhada no jogador, assim, ele me parece que perdeu muita confiança desde que ele começou, que ele teve uma sequência no Flamengo, e depois ele continuou nessa posição de reserva, esses reservas da casa, assim. E, cara, no Cruzeiro ele não tinha... Assim, chute era gol, sabe? Chute em cima dele, gol. E aí eu fico pensando, o Antony é tão ruim assim. O Antony, ele sempre foi muito elogiado na base. Muitos diretores de base, treinadores de base viam o Antony como né, guardar, salvas as devidas proporções, assim, como o próximo goleiro do Inter, estilo Alisson, né? Não ao nível do Alisson, né? Ao nível que o Alisson chegou, mas um cara da casa, formado no Inter, e o Inter tem uma baita escola de goleiros, né? Tanto que o goleiro da seleção é do Inter. E, cara, não sei, perderam totalmente a confiança nele, assim, e o próprio Antony também parece perder a confiança em si mesmo, mas entre os dois, eu não vejo como o Matheus Cunha uma solução acima, sabe? Me parece um goleiro muito do nível parecido. Eu penso isso também. Mas a gente sempre tem um histórico bom de trocas com o Cruzeiro, né? Negócios com o Cruzeiro. Então, esse histórico me deixa um pouco aliviado, assim. Mas pra te dizer, Igor, eu tô pra te dizer que temos que tomar cuidado exatamente com esse histórico, porque eu acho que eles estão atrás de vingança. E daqui a pouco eles querem passar o Matheus Cunha pra gente pra se vingar pela troca do Maurício, do Potker, do Wesley e o Wanderson, né? Eu acho que é uma vingança, talvez, do Cruzeiro. A gente tem que também abrir o olho. Cavalo de Troia, né? Não, e o primeiro jogo que a gente tem, ele é contra o Cruzeiro, né? No Brasil. Cruzeiro. Sacanagem. A gente tem... Eu vejo que, tipo, o Antony parece que ele é daquela... Por mais que ele já tenha jogado no time principal muitos anos, ele é de uma geração do Inter ali. E essa época, faz, sei lá, não sei quanto tempo, mais ou menos, que a gente não vê um jogador que veio da base se firmando de titular, assim. Normalmente é alguém que fez base em outro lugar e a gente contratou ali. Acho que foi o Yuri Alberto, no caso desses.
Então, eu não vejo mais jogadores da base, né, que vieram para o profissional e se firmaram. O que eu digo se firmar? Pegar uma titularidade de meia temporada, né, alguma coisa, assim, metade de um campeonato brasileiro, ou alguém que está sempre beliscando ali, sabe? Eu não vejo os jogadores vindo da base com essa importância no time principal. Por mais que a gente tenha um jogador que venha da base e esteja atuando no principal, a gente está sempre buscando novos jogadores no mercado. Aí o que a gente faz? A gente traz jogadores de 31 mais para botar naquela posição, pagando um salário caríssimo para resolver aquele problema que é o nosso jogador de base, e a gente deixa de vender o nosso jogador porque a gente queima ele, e a gente traz um Tabata da vida, alguma coisa assim, que a gente que vem com um salário altíssimo, não resolve, e aí entra no mesmo ciclo de entre sai de titularidades. Né? Uhum. E eu acho que até a nossa base, ela realmente... Esse é um ponto que eu bato muito na tecla, assim, o retorno desportivo pro Inter que a base faz. Porque a gente revela sempre jogadores... assim, tu vai olhar os elencos do Brasil, sempre tem um jogador formado no Inter, no time titular ou reserva imediato, sabe? Todos da Série A devem ter um jogador formado no Inter. Mas que saiu antes de dar retorno pro clube. E aí a gente fica nesse saudosismo, assim, tipo, por que o Inter não revela mais jogadores que nem o Nilmar, que nem o Daniel Carvalho? E acho que o ponto é realmente, assim, de retorno. Porque, o Gabriel Carvalho, que saiu há pouco tempo, saiu e a gente mal viu ele jogar, tá ligado? Ele teve uma lesão que impediu ali ele fazer um período maior no Inter, mas... Cara, eles saem antes, sim, sabe? Ótimo isso, assim, foi ótimo isso, antes que a gente também visse que daqui a pouco não era tudo isso. Às vezes o atleta da base só precisa de tempo pra se mostrar uma naba, né? Sim, exatamente. E ele, pelo menos, o valor já foi de uma joia, né? Então tá ótimo. Exatamente. No caso dele. Eu queria ter visto ele jogar mais, né? Ele é o cara que eu, tipo assim, pela bola que eu vi ele mostrar em campo, acho que, sei lá, dava 2 anos pra ele aqui, pegar um corpo, uma massa muscular, e deixasse ele desenvolver na equipe ali, cara, eu acho que ia dar uma legal pra nós. Assim. Eu tenho muita saudade daquele jogador que é revelado e fica, sei lá, 7 anos no clube, 8 anos no clube. Exatamente. Cria da casa, envelheceu aqui, sabe? Tu tá dizendo que tu tá com saudade do Rodrigo Dourado, é isso? Vai ser a manchete do podcast, né? Por mim, cara, se tivesse mais 2, 3 Rodrigo Dourado, dava faceiro. Eu não tenho nada hoje, cara. Eu não tenho nada. Tu vai ver, né? Tem o Léo Ortiz, o Bruno Fux, que estão ali no Palmeiras e no Flamengo, né? Formados aqui também. E bons jogadores, sabe? Eu acho que a gente tem a gente nunca deixou de ter uma base forte. Mas tem um outro jogador que tá pra sair, né? Pelo menos é o que dizem ali, que é o Pedro Cauã. O zagueiro ali que atua pelo Sub-20. Ele já tá integrado ao time profissional. Mas que por ser uma opção ao Juninho e ao Cleiton Sampaio, tipo, ser a 4ª ou 5ª opção, e agora chegou o Maripan, pelo que tem enrolado, o empresário dele quer tirar ele do Inter, né? Então ele tem proposta da Arábia Saudita e tem também uma proposta do Red Bull, pelo que estão comentando. E aí também é meio complicado. Não, o cara... a gente tá deixando de ser o clube formador exatamente também porque tu vê que tem toda uma filosofia, desde torcida, que também às vezes pega no pé muito cedo de um jogador que cometeu algum erro num gauchão, tipo assim, né, de não ter tanta paciência. E sei lá, eu vejo, por exemplo, no nosso primeiro semestre desse ano, os destaques da base do gauchão foram meio que escanteados por Juninho, Cleiton Sampaio, que se mostraram jogadores bem limitados e deficientes, sendo que talvez o guri tenha uma instabilidade, né, da base, mas tu tá preparando ele para uma venda futura, né? Tu tá dando cancha para ele, tu tá mostrando, a gente confia nele, o nosso marketing aqui, zagueirão, enfim. A gente também tá já meio que moldando isso dentro do time. Tem que estar sempre pensando quem é o próximo
Gabriel Carvalho. Num sentido meio de venda mesmo, né? De, sei lá, querendo ou não, é assim que a banda tá tocando agora. O Inter tá no Marketplace anunciando o jogador da banda. O Marketplace se chama André Cury, né? Ele é o dono do amigo do... É o dono do Marketplace. Cara, mas pior que agora nessa leva de jogadores, tanto do Sub-20 quanto do Sub-17, o Inter tá com um time muito forte, assim. No Sub-20 até um pouco menos, porque o Sub-20 ele tem uma instabilidade, assim... sei lá, uma instabilidade total. Tanto que tá ali na Série B, né, do Brasileirão, da categoria, mas que tem jogos excelentes e depois toma uma sequência de goleada. Tipo, é uma loucura esse Sub-20, os altos e baixos deles, assim. Mas que tem jogadores bem interessantes ali, tanto os africanos ali, né, o Benjamin e o Denis, quanto o Bezerra, quanto o Kempis, e depois nos Sub-17 outros nomes muito bons. Eu tenho muita esperança que o Kempis venha e... Bom, pra mim ele podia até ser um Gabriel Carvalho da vida, sabe? Que a gente vai conseguir vender, que a gente vai fazer um dinheiro com ele, mas esse é um guri que todo jogo que eu vejo ele jogar, ele faz a diferença. Óbvio que no time profissional as coisas são diferentes, mas eu vejo... Esse é um possível jogador que vai acontecer isso. Vai chegar alguém ali, quando ele bater a idade para vir pro profissional, alguém vai vir, vai levar ele embora e a gente vai ver ele jogando em outro time, como foi o Johnny, como foi, enfim. Acho que isso a gente tinha que dar um jeito de mitigar, fazer com que esse jogador tenha um planejamento dentro do clube, alguma coisa desse gênero. Acho que até existe, tá? Sendo bem sincero, óbvio que tem isso, né? Num clube do tamanho do Inter. Mas a gente precisa ser mais atrativo para os jogadores de base também, né? Acho que aí entra muito aquilo que se fala muito ali do centro de treinamento, onde a gurizada jovem tá, lá em Alvorada, no caso, né? E agora com o projeto do Tinga ali, as coisas talvez mudem, assim, porque eu vejo que a nossa geração é uma geração que, quando era pequeno, passava no Beira-Rio e via os caras treinando ali na frente do estacionamento. Eu fazia escolinha rubra, então eu tinha o meu horário de aula ali, e aí depois terminava a minha aula e eu ficava lá, comia um pão de queijo, ficava lá tomando um refri, olhando o Gavilão, olhando a galera, tipo assim, pô, como é que eu não vou querer ir pro Beira-Rio ver o cara jogar, o cara que eu vi treinando, sabe? Então, isso também conecta um pouco com aquilo que a gente falou de trazer o Inter para mais perto do Inter, né? O Inter hoje é muito, acho que buscando capilaridade, talvez, muito espalhado por aí, a gente acaba perdendo o foco do que a gente sempre meio que foi, né? Então, a gente precisa de uma forma ou outra fazer com que esses jogadores que são da base queiram jogar aqui, seja com a torcida mais perto, com os estádios mais cheios, com a torcida apoiando mais, enfim. Tem que ter algum projeto, alguma coisa que faça com que eles queiram ficar. Agora que tu falou da Escola Rubra, eu também, eu fiz uma semana de aula na Escola Rubra Colorada. Genoma? Não. Genoma Colorado. Genoma Colorado. Uhum. O técnico só olhou pra mim e disse assim: tá, o treino físico hoje tu vai dar, são em duplas, assim, vocês vão dar volta ali no gigantinho. E tinha que dar 8 tiros forte, né? Tipo, era um tiro forte e um tiro de caminhada. De caminhada não, de trote. Daí, tipo, eram 8 tiros de corrida no pauleira na volta do gigantinho. Daí o técnico formou as duplas e me botou com um guri que se chamava Raio, pra ter uma ideia. Ele tava querendo já me expulsar do jogo. Ele viu assim, esse aí eu já vou passar a peneira nele aí. Durei uma semana. Eu nunca tive talento pro futebol, né? Eu sempre fui da arquibancada. Agora que a gente tá conseguindo marcar um futebolzinho ali do grupo, né? Quase que semanalmente. Tirando que tá todo mundo lesionado agora, vocês veem por que eu nunca tentei a carreira de jogador, né? Se eu domino a bola, já é fato de comemoração. Mas enfim. Quando o Genoma Colorado, por exemplo, da Escola Rubra ali, é que é muito mais do que tu querer ser jogador. Como tu era colorado, tu ia lá jogar uma bola e tu ficava no Beira-Rio até a hora de... Tipo assim, era
O treino era 2 horas ali, sei lá, que hora era 1h30, 2 horas. E depois eu tinha que sair de lá às 5. Então até às 5, eu ficava caminhando por lá, tá ligado? Eu não podia sair da volta ali, não tinha pra onde ir. Aí eu ficava ali na volta. Eu vivendo o Inter, vivendo o clube, vivendo o dia a dia do clube, olha que legal. Os dias na semana ali, o cara ir pro clube que ele ama e poder ficar ali na volta. Hoje não tem o que fazer. Tu vai lá no Beira-Rio, tu vai na Inter Story, vai fazer a visita no museu. E foi bom, vai ver o Fernandão ali. Então, acabou. Pois é. Isso, voltando ao tema inicial, né, que vocês puxaram ali sobre a eleição, isso com certeza vai ser tema de proposta da eleição e depois os caras vão cagar pra isso, porque na última eleição foi isso, tipo, o Beira-Rio tem que viver a semana inteira, não só dia de jogo e tudo mais. Aí, pô, a notícia da semana passada é que os bares não podem abrir, tá ligado? Que loucura, né, cara? Isso aí é inaceitável. É bizarro, assim, é bizarro. Aí não tem na contramão de tudo que se pensa, né? Tem coisas que acontecem, assim, é contramão de tudo que tu pensa que é, tipo, tu ter um lugar de viver o Inter, de formar, que nem tu falou, assim, cara, formar novos colorados, querendo ou não, de trazer a família, é trazer criança pro estádio, porque, cara, a gente tem que formar novos colorados, senão as crianças vão nascer torcendo Palmeiras, torcendo... eu só torço pro Chelsea, pro Real Madrid. Flamengo. Assim, porque pro Flamengo, o time é distante da torcida, tu pode torcer pra qualquer time, tá ligado? É isso aí. E, cara, assim, eu sempre levo, assim, tem essas coisas de Dia das Crianças no Beira-Rio, né? Às vezes eles fazem o passeio lá do museu e aí no campo eles botam lá uma cama elástica e um chute a gol. E aí eu levo o Vivi. E é muita gente. Tipo, mostra o quão carente a torcida é desses espaços, assim. Pô, agora vai ter a corrida do Inter, né? Eu nem corro, mas vai ter a corrida e vai passar por dentro do Beira-Rio. Eu vou correr 3 km pra passar lá. Eu sou inscrito também. No dia seguinte eu vou estar morrendo, mas vou ter passado correndo dentro do Beira-Rio. Ligado? Já que a gente já tá, assim, já andou uma parte do programa e o Igor trouxe esse assunto de SAF, não sei se vai ser uma bola nas costas, mas enfim, já que é um programa... eu também ouvi um burburinho, assim, queria saber se vocês têm alguma notícia mais por dentro. E dentro das contratações ali das análises profissionais que o clube contratou, de fazer uma consultoria, tudo, diz que já tem umas análises de definição de staff e recuperação judicial. Então, vocês ouviram alguma coisinha nesse sentido? Eu ouvi que tem uma projeção de superávit dentro desse planejamento todo de 500 milhões para 2035, acho que é. 2035, acho que é. E só que assim, cara, eu sendo bem sincero, olhando o que acontece normalmente nas SAFs por aí, legal tua projeção, mas e o meu clube? Sabe? Eu vou ter que deixar de ser o que eu sou, clube popular, associativo, eu vou mudar a minha identidade para que os números da conta batam até 2035. Eu não tenho que nem eu estava falando antes, um jeito de fazer as contas baterem até 2045, 2055, sendo quem eu sou, adaptando as coisas, gastando menos com futebol, por exemplo, adaptando isso. Sim, porque a SAF não precisa seguir esse plano até 2035. E ela pode fazer o que ela quiser e daqui a pouco... Ela provavelmente não vai seguir. Sim, porque se ela vê um passivo, ela já passa para outro, entendeu? Passa para... É que nem tu tem um Peugeot velho fumando, um carburador já pronto para estourar e... tu passa para outro. Sempre tem um que vai querer, entendeu? Então também fica um pouco de... A irresponsabilidade com o clube meio que continua. Sabe? E o que importa pra mim, se é SAF, se não é SAF, se é diretoria comprometida economicamente com o Inter, que, sei lá, minha opinião, a primeira gestão Barcelos foi muito mais rigorosa como dizer assim, mais austeros, sabe? De uma economia um pouco mais cuidadosa com as finanças do Inter. E quando ajeitou, o início da segunda gestão é patifaria, assim. Virou gastando tudo que fizeram.
foi loucurada. Então, tipo assim, né, meio que subiu o salto, enfim, sei lá o que foi, mas de já uma falta de comprometimento que não condiz com a primeira parte da gestão e nem com o discurso, que nem o Mu falou, de eleição, né? O discurso de eleição era muito, vai ver as decisões financeiras do clube muito temerárias, assim. E eu acho que é isso que mais pra mim me importa. Contratações milionárias e salários muito altos, né? Que a gente não tinha antes e passou a ter jogador recebendo quase 2 milhões por mês, assim, né? Tipo, se tu pensar alguns anos, quando a gente tava lá em 2015, o Gignac era o cara que ganhava R$1 milhão por mês e era tipo... Nossa, que absurdo, né? E aí a gente tem pelo menos 2 jogadores ganhando... nessa temporada, ganhando quase 2 milhões, né? Dependendo do vencimento do mês. Mas, cara, esse relatório da Álvares e Marçal, ele vazou, né? Algum conselheiro vazou ele lá pro jornalista do Correio do Povo, né? O Fabrício Fakowski, e aí fez uma matéria, e a matéria é bem completa, né? É uma das matérias que ele vai fazer, ainda tem outras que vão sair. Gerou, pelo que eu soube, assim, gerou um tumulto no conselho, né, de ter vazado esse documento antes de ser apreciado pelo conselho deliberativo. E aí tem esse ponto, né, de que o plano ele se baseia em fechar o capital, né, se tornar uma SAF, e para poder entrar numa recuperação judicial, ou ao contrário, fazer a recuperação judicial e depois virar uma SAF. Agora não tô lembrado. Mas, honestamente, isso, pra chegar nessa conclusão, não precisava ter feito um estudo com a Álvares e Marçal, né? Tipo, todo mundo sabe que, tipo, é só tu olhar as matérias e tu ver que, tipo, os clubes que estão super endividados estão fazendo isso. Tipo, o Fluminense, tipo, o Vasco fez e tal. E isso, fazer a recuperação judicial, ele te queima um pouco no mercado, pelo que eu já conversei com umas pessoas, assim. As pessoas ficam com um pouco mais de receio de botar dinheiro ou de fazer negócio com uma empresa em recuperação judicial. Porém, né, a gente tem uma dívida que é impagável e ela afeta a capacidade de investimento, de operação do clube enquanto futebol, né, de geração de renda, basicamente. E aí, se tu faz a recuperação judicial, tu faz um acordo para pagar um valor mensal que tu consegue sobreviver. O Vasco tinha até proposto pagar, tipo, para recuperação judicial 10 milhões por ano, tipo, um valor ridículo para um clube, né, como o Vasco. Imagina se o Inter vai pagar 1 milhão por mês em dívidas, tipo, cara, tem que ser muito mais. Mas esse valor... Até 2.350, esse valor que é muito mais, ainda vai ser muito menor do que o que a gente tem que pagar hoje. Isso aliviaria muito caixa para poder fazer um reinvestimento no futebol, colocar o Inter num caminho bem melhor. Mas eu sempre tenho que ver o recorte do Inter no todo. Tipo, a maioria dos clubes vai fazer isso. Então, esse reinvestimento no futebol também vai ser acompanhado de outros. Então, ele vai ter que ser alto também. Então, tu tem que ter um projeto muito, muito sólido de não seguir só a maré, sabe? Tipo, de montar um projeto de clube que seja realmente sustentável e, cara, todo mundo tem que ter como é que pode ser? Uma responsabilidade civil mesmo de manter esse plano, de não entrar na vibe de fazer uma folha salarial de 45 milhões como o Flamengo tem, só porque pode. Só porque tem uma nova capacidade de endividamento. Tipo, isso aí porque não necessariamente esse modelo que o Flamengo tá usando seja sustentável. Ele pode se quebrar daqui a 2-3 anos com essa política, né? Com essa política que o Flamengo traz. Então, que nem acho que tu falou assim, tipo, cara, marés mudam. E daí tu se transformou em SAF, agora não é mais teu, entendeu? Essa maré agora, né? Tipo assim, as marés mudam. Então, daqui a pouco e daí a moda, a gente viu que todas as SAFs deram errado daqui 5 anos, sei lá. Os investidores têm uma crise econômica e todos o grupo City, todo mundo meio que quer se livrar e quer se esgotar dos seus bens. E se a maré muda? Então, tipo assim, transformou em SAF, vamos resolver para esses 5 anos. Mas daqui a pouco mudou
toda a questão econômica mundial e a gente já não é mais dono do nosso clube. Né? Tipo assim, ou mesmo a lei da SAF, né? Porque hoje a lei da SAF, ela é muito favorável aos clubes virarem SAF. Porque se foi aprovado ou não, eu não estudei tanto o assunto, mas eu vi que era, tipo, os impostos para SAF ia ser menor do que o clube associativo. Então tinha uma pressão. Lobby, né? O lobby é forte. Exato. Né? O lobby é muito forte. E aí, o que eu acho que é, tipo assim, ó... É um cara de muita parte. Pode falar, Igor, desculpa. Esse material, eu acho que, tipo, eu queria ver ele na íntegra, né, pra eu poder analisar com os meus olhos. Porque todas as conclusões que foram, digamos, vazadas ali, a forma com que foi falado, são coisas meio óbvias, que todos os times estão fazendo, eles querem enfraquecer o conselho, querem enfraquecer a parte política do Inter, querem botar mais profissionais. É óbvio que a gente quer botar mais profissionais. Eu sei, cara, que, por exemplo, tinha gente que cuidava de carro lá, no Beira-Rio, antigamente, que não conseguia emitir nota, não era por empresa. Isso contratado pelo Inter. Isso logo que o Barcelos assumiu. Então, tipo assim, o nível de despreparo do clube, ele sim é real, a gente falta profissionais lá dentro, mas isso não quer dizer que a gente precise, como eu falei antes, largar de ser quem a gente é, vender o nosso estádio, vender o nosso nome, vender tudo para uma empresa que amanhã vai quebrar, que vai fechar as portas e vai nos deixar aqui, relento, sem nada. E que te deu sei lá, te deu te trouxe umas contratações, te deu uma alegria 1 ano e tu não tem mais por... isso aí é outra coisa, né? O torcedor também. Porque essa gestão foi uma merda porque também não tem título. E a outra gestão foi outra merda porque não tem título. Tá, cara, quantas gestões não tiveram título? Tudo bem, eu entendo que ficar muito tempo sem título é um problema e a gente precisa resolver esse problema. Mas a gente precisa ver as outras coisas também que foram feitas e o que não foram feitas. Não só no futebol, como clube, né? A parte política, a parte de... a gente estava falando ali de atrativos para o clube, isso tudo influencia em quem vai investir na gente, quem vai comprar aquele espaço para estar na volta do Beira-Rio, o valor que vai custar esse espaço, ele vai ser mais rentável, vai ter mais gente, né? Então tudo isso entra de quando tu pensa, quem está fazendo uma boa gestão e quem está fazendo uma má gestão. Eu vejo uma visão muito cega do torcedor, e é claro, ele é torcedor, eu entendo ele. Mas eu vejo gente que se diz inteligente, sabe? Gente que entende, que vai no Beira-Rio, que acompanha, tendo opiniões muito rasas sobre como deve ser gerido o nosso clube, né? Isso me preocupa muito, assim, uma pessoa que não tenta ver além do que algumas mídias, tipo, pulas estão oferecendo em rede social, em vídeo no YouTube, e aí o pessoal compra aquilo ali e vira papagaio daquilo. Então, essa parte dos influencers também, eu acho que acabou trazendo muito desserviço, né, pro trabalho, porque o influencer, ele trabalha muito naquilo de se popularizar, às vezes no grito, na performance, na piada escrachada, enfim, nesses pontos que acabam indo contra o clube, né? Diferente de vocês, por exemplo, que eu sempre achei legal e sempre defendi. Por quê? Porque tentam ser não isentos, mas não tentam ficar botando fogo em algo que já tá pegando fogo, sabe? Pensa a longo prazo, porque querendo ou não, acho que essa vibe influencer vai entrar dentro de uma questão até quase filosófica, assim, mas é quase que por comparar um minerador em Minas Gerais, Serra Pelada. Tipo assim, cara, eles cavam, tiram o dele ali na hora e não se importa se vai desmoronar ali o túnel, se não vai ter mais ouro, se tu tá atropelando outras pessoas, né? Então, tipo assim, é quase que é uma exploração e querendo ou não, daqui a pouco acaba. Se tu tá explorando de uma forma que tu não prevê o que tu tá fazendo, só tira o teu ali rapidinho, ganha mais seguidor e tô lutando, mas daqui a pouco tu não tem mais clube pra tu mesmo falar, então a gente também eu acho que a gente é uma questão de daqui a pouco, se algum influencer colorado estiver nos ouvindo, né, daqui a pouco põe uma mão na consciência nesse momento. Mude pra vida. Eu já achei legal nesse ponto o movimento do Tinga, né?
A gente ainda vai fazer um podcast específico sobre isso. E não é influencer, né? Não, é um influencer tipo o que o D'Alessandro falou, né? Quem influencia é o D'Alessandro, né? Lembra que ele na briga contra os influencers, ele fala que o influencer era o jogador. Mas, cara, nessa ideia, assim, de ver uma mobilização de vários influencers, vários criadores de conteúdo, vários setoristas, assim, em prol da campanha de arrecadação, né? Divulgando, fazendo vídeos em conjunto, em collabs, assim, para ter um alcance maior. E, cara, isso é muito legal. Imagina se a gente pudesse fazer isso para várias coisas, né? Ao invés de só usar as redes para queimar os ativos, né? Para queimar os nossos jogadores, assim. Até teve uma campanha um tempo atrás de elogiar os jogadores ruins para ver se alguém comprava, tá ligado? A gente tem que tentar de algum jeito, né? Ajudar. Também não adianta só ficar alanhando, senão realmente aquilo que a gente falou lá no início, né? O Inter ele só vira fonte de estresse. Tem que ter alguma coisa boa, né? Ali no F5, eu e o Beira, a gente via assim, tipo, cara, as notícias elas estão aí, mas elas são muito premiadas de opinião das pessoas, assim, sabe? Então, tipo, a gente assiste um vídeo de 10 minutos, tenta extrair ali as informações que eles estão passando principal, e aí se a pessoa quiser ouvir mais, daí tá lá a fonte da onde a gente viu, da onde a gente tirou, escuta lá o cara tem uma opinião, né, que vai agregar também o dia a dia, mas se tu ler e achar que, tipo, eu não quero saber que o Inter tá tentando contratar o Contreras do Barcelona de Guayaquil, então não vê, mas tu tem a informação ali, né? Tentou, não rolou, né? E tá aí, vamos pra próxima. E daí tu, né, digamos, consome uma opinião de, sei lá, 30 minutos sobre se tem que ser o Contreras, se não tem que ser, porque ele falhou, porque ele não falhou, porque o Rocher era melhor, porque não sei o quê. E é uma discussão tão rasa, sendo que tem 1 milhão de interesses, na verdade, por trás daquela notícia, digamos. Daqui a pouco é plantada por um empresário, daqui a pouco é a oposição para tirar, né, desestabilizar, não sei o quê. Enfim, tem muito por trás, muito jogo por trás. Então, tipo assim, se a gente pegar, qualquer um pode ficar discutindo 10 horas sobre qualquer coisa. A gente vê agora na Copa do Mundo que mais tem canal falando bobagem só para encher linguiça. Né? Tipo assim, e o trabalho de vocês, o trabalho de vocês é, fique por dentro do que tá acontecendo, sabe? E tu vai emitir a tua opinião, tu vai saber, tu vai ter, né? E tá junto. Querendo ou não, o F5 eu acho que é um dos portais que eu mais realmente vejo, e acho que eu posso dizer que eu fui um dos primeiros marqueteiros do F5, que eu saía distribuindo figurinhas e convidando pessoas para seguir o F5 lá nos churrascos do Marinho, ali atrás da Sal. Inclusive, já podemos até lançar aí o gancho e convidar aí pro churrasco do F5, né? Vai organizar pro jogo do Inter e Corinthians. Podem encontrar o Ramos do Fer lá, já podemos trocar uma ideia, eu posso levar daqui a pouco alguns brindes, a gente pode organizar alguma coisa nesse sentido, assim, ó. Quem falar que escutou até o final esse podcast, chega lá, cola lá no domingo lá do Inter e Corinthians e ganha uma carninha. O Soccer já tá fazendo mais pelo Colorado do que o próprio Inter. Eu vou ir no jogo só pra ver os brindes do Soccer. Tá. Traga uma picanha e ganha. Vamos fazer um último assunto, que aí vamos falar um pouco de campo também. Que a gente falou várias coisas extra-campo, assim. Mas agora, né, já tá em vias de voltar a jogar e, cara, a gente teve a saída do Borré. A gente tem um Alejandro que aparentemente ele não tá nas melhores condições físicas, que é uma exigência do Pesolano, né? Só joga com o Pesolano se tiver com condições físicas em dia. E ele, eu acho que ele comeu muito rangos do Fer, né? Pode ser. Foi pra Torres lá. Foi pra Torres, comeu mas o Pesolano, ele vem testando e vem utilizando nos jogos treinos o Vitinho como jogador centralizado, né? Como um atacante falso 9, né? Um atacante mais movimentação. E, cara, ele é um
é uma peça, assim, que dentro do nosso grupo de debate ali do F5, muitas vezes a gente já cogitou essa alteração. Porque o Vitinho é um atacante que... né, ele é aquele atacante que todo treinador gosta, né? Porque ele é muito... ele tem um entendimento tático. Ele não é um jogador brilhante, nem nada do gênero, mas se o jogo é de atacar espaço, ele ataca espaço, ele cabeceia bem, ele tem vários gols de cabeça, assim, ele tem um certo faro de gol, e agora jogar mais perto ali, como um atacante centralizado. Agora expressem suas opiniões, o que vocês acham dessa alteração aí? Eu gostei do conceito, eu não sei se vocês ouviram, acho que foi uns 3, 4 episódios do Falha de Cobertura, ali eles falaram exatamente, tipo, criticando o Rafinha porque ele é especialista em atacar espaço. E que diabo de qualidade é essa? Tipo assim, né? E rindo, né? E daí, tipo, qualquer coisa aí, depois a gente agora quando for gravar aí o podcast, faz um corte, mostra ali o Falha de Cobertura e volta pra cá. Não, cara, eu acho que, tipo assim, a gente não tem o recurso, né? Hoje a gente não tem em casa o recurso pra cumprir aquela função ali. Então a gente precisa inventar alguma coisa. Primeiro, o cara chegou gordo. Segundo, o Borré foi embora. O que a gente teria de opção naquela função ali? Além do Vitinho, no caso, né? Além do Vitinho, a gente teria os atacantes da base, que aí seria o Bezerra. Provavelmente eu acho que vai vir alguém ainda, imaginando por questões de mercado, por ter saído Borré, enfim, por essas questões eu imagino que vai vir alguém, né? Mas querendo ou não, e eu sempre falo isso, sempre quando alguém fala, esse aí te serve no Inter, tu aceitaria tal jogador de volta, cara, eu não vejo a gente numa posição de poder escolher, sabe? A gente meio que, a gente é o que tem, e a gente tem que se agarrar nesses caras, entendeu? E é exatamente isso, de colar a torcida com um elenco, e querendo ou não, é o que a gente tem. Então, tu tem o Vitinho de centroavante, vamos comprar isso, vai vir aí sei lá, diz aí um atacante que tava por vir, sei lá, qualquer o Ronaldo Tavares do Atlético, né? Show. Faz 6 meses que eu ouvi essa notícia. É que ele rompeu o joelho, né? Ele tá... Ele agora vai trazer o cara do Atlético com o joelho rompido, tá ligado? Pelo amor de Deus. Não tem como, tá ligado? Não tem como. Vou fazer o seguinte, vou botar o Bernabé na frente. A única coisa que eu me agarro, assim, tipo, de confiança pro resto do ano, porque querendo ou não, cara, a gente não tem dinheiro pra contratar. Quando contratar, são assim, né? Aquelas contratações de ocasião, ou um jogador meio um refúgio, um jogador que tá meio desacreditado, um amigo do empresário ali que quer botar na vitrine, alguma coisinha assim. E querendo ou não, a gente pelo menos só tá respirando até agora porque eu vejo um trabalho bom do técnico, do Pesolano, né? Tipo, cara, tu vê que ele tá tentando extrair um jeito de jogar de um elenco curto, de um elenco fraco, de um elenco, né, que peca tecnicamente. Então, tipo, a minha única, assim, confiança é no Pesolano de, cara, continuar tirando meio leite de pedra. Tipo, querendo isso, ele vai trazer daqui a pouco um Vitinho de centroavante. Eu sinto falta de utilização mais da base, mesmo que seja inconstante, mesmo que daqui a pouco a gente se irrite que um jogador da base fez um gol e daqui a pouco some 3 jogos, mas enfim, é melhor do que ver um Alejandro sem vontade ali, gordo, e, né, enfim, espero não ser processado pela assessoria de imprensa do Alejandro, mas o que eu vejo, assim, a minha esperança é o técnico, assim. Sim, eu concordo. Acho que ele é o cara que vai achar alguma solução. Seja o Vitinho, quando o Vitinho dá certo. Como a gente falou, ele tem valência de gol de cabeça ali, ele tem... se posiciona bem. Ele é um jogador muito completo, né? Porque ele cumpre todas as funções táticas, talvez nenhuma com primor, que nem o Stocker falou ali, né?
mas ele acaba cumprindo, e pro nosso time, que é muito limitado, isso é muito bom, porque agora, por exemplo, ele tá fazendo a centroavance ali, né? Mas eu acho que passa muito pelo Pesolano também, o que ele quer pro Inter, né? Se ele acha que a gente vai trabalhar com falso 9, a gente precisava ter mais convicção ali no nosso futebol nesse sentido, assim. Se é para trabalhar com falso 9, que a gente traga pro elenco um falso 9 e comece a jogar com falso 9 no banco, por exemplo, pensar em alguma coisa para também dar uma variância pro nosso futebol ali, porque essa nossa limitação passa um pouco por isso, né? Passa um pouco por a gente não ter peças, e a gente ter peças que cumprem mais uma função que nem o Vitinho são ótimas para esse tipo de elenco. É difícil achar um atacante que faça várias faz a ponta, que faz a centroavance, mas acho que é muito mais vantajoso hoje a gente trabalhar com um Vitinho ali na frente do que a gente ir lá e gastar de novo com um atacante caro que não vai nos entregar o que o Pesolano pede. É um jogador com intensidade, um jogador que tem aplicação tática, compromisso, né? Que eu acho que já não é a primeira vez que o Alejandro tem esses problemas. Isso me assusta um pouco. Mas se ele não tivesse algum problema, ele não teria batido lá na Rússia e voltado, né? Ele teria conseguido se afirmar até o Moisés. Moisés é rei lá na Rússia, né? Então, é um futebol muito diferente lá. Mas ele não conseguiu entregar, voltou. E, cara, eu acredito muito no Vitinho, assim. Eu sempre lembro, né, que no Gauchão do ano passado, o cara da Rádio Grenal me perguntou, assim, quem é que tu considerava que podia ser um ídolo no Inter. E aí, uma pergunta assim, eu num pré-jogo lá, o cara me vem fazer uma pergunta dessas praticamente filosófica, assim, e aí eu falei que eu achava que o Vitinho era um jogador importante, sabe? Num curto prazo ele poderia ser um jogador importante pro elenco e tal, e no ano ele acabou sendo bastante importante, né? A gente escapou ano passado, a gente teve muita figura do Carboneiro, né? Como um cara que resolveu muitos jogos, mas o Vitinho também resolveu muitos jogos pra gente. E isso foi bem importante. Eu acho que ele é um bom jogador. Como tu comentou, ele é um jogador completo. Ele não é um jogador com primor, ele não é um grande atacante, assim, ele não se destaca em nenhuma posição, assim, com uma valência muito alta, assim, mas ele é um jogador competente. Eu acho que isso é suficiente para o momento, sabe? Ele entregar à vontade vai ser suficiente, assim, para jogar ali como falso 9, para ser referência, porque é um time que também chega mais com o Bernabé ali jogando no meio, não como lateral, com o Carboneiro também chegando muito na área. Do outro lado, o João Vitor, né, esse guri da base, que tem bastante potencial, e ele tem jogado bastante, começado nos times titulares ali dos amistosos. Então, cara, tem uma expectativa positiva. Eu sei que eu tenho uma expectativa positiva além do normal. Né, eu vejo ali pelo nosso grupo, assim, eu tô com uma expectativa positiva, porque sempre vendo o recorte dos outros clubes. O Vasco tá sem presidente. O presidente tá impedido lá. O Botafogo tá com 500 transfer bus. O Fluminense o Coimão ali de Canoas, que tá também agora tirando todo o elenco caro ali, agora, não viram? Sim. O Amuzu já tá pra sair porque é muito caro, daí eles não têm dinheiro. Daí o Bright White, que pagam 2,5 milhões pro Magrão, também tá saindo. Então, tu vê que tem uma incoerência muito grande ali também, né? Tipo, de formação de um elenco que tá quebrando o Arthur. Tipo assim, né? Tipo, de ser uma incoerência completa, tipo, de salários com futebol apresentado, assim. Uhum. E é um caos que eu vejo que eles, né, acho que eles falam muito que porque o Inter tá em crise econômica, mas essas notícias e tu ter, tipo, cara, não fecha a conta do lado de lá. A gente sabe nossa crise econômica, e eu acho que a deles tá por vir, eu sinto, assim, sabe, tipo, o que tá acontecendo agora, eles vão começar a sentir daqui uns meses, daqui um ano, talvez, e meio que a nossa crise, a gente, né, já tá meio que no fundo do poço, financeiramente, já, né, então
E daqui pra frente é só pra cima, porque não tem o que fazer. Entendeu? Então é uma questão motivacional que eu acho que tu traz desse otimismo. A gente meio que tem que compartilhar, né? A gente tem que acreditar. Boa. Gente, com isso eu acho que a gente pode encerrar o episódio de hoje. A gente tem o jogo domingo agora contra o Corinthians, né? Já pela Copa do Brasil. Bom, mas isso é só dia 2, né? Não sei que dia vai ao ar o programa, mas ainda tem jogos talvez antes, né? Então eu me perdi aqui nas agendas. Então, cara, qual é o próximo jogo aí? Quanto que vocês acham que vai dar? Deixa eu ver aqui. Inter e Cruzeiro tem o primeiro, né? É dia de semana. Verdade. São 2 Brasileirão depois da Copa do Brasil, né? Inter e Cruzeiro dia 22, quarta-feira. Eu já tava sedento pro jogo da Copa do Brasil. Contra o Cruzeiro em casa, 3-1. 3-1. Boa. O que foi o do Grêmio agora? O Cruzeiro? Amistoso. Acho que o Grêmio ganhou, né? Acho que o goleiro pegou uns 3 pênaltis lá, sei lá. Famoso Grêmio. Vamos ver aqui. Era 3-1 pro Grêmio. 3-1 pro Inter. Boa. Eu acho que vai ser 2-0 pro Inter. Estreia aí do Marinho. Depois tem Inter e Flamengo, e aí acho que é o Inter e Corinthians. Maripã vai fazer gol, né? Maripã estrear com um gol seria fenomenal. E depois some. É um gol e some, né? Tem gente que acha ele parecido com o Rohel, né? Então talvez ele possa fazer um gol e tomar um chute na cara ainda. Meu Deus. E com essa... Se for ele dando chute, eu tô tranquilo, né? Não tomando chute, né? Tem que dar um chute também. Fazer o gol e dar um chute no... A primeira coisa que a gente vai fazer quando ele estiver em campo é ver o sprint dele, como é que é. Aí ali tu já vai dar uma olhada como é que ele corre. Quando vê, é o Rohel fez uma harmonização facial e voltou pro Inter. Tem que ser que nem o papai Joel Santana, né? Joga a bola e diz, esse aí é goleiro. Esse é goleiro. Boa. Vocês querem compartilhar aí pra encerrar os arrobas de vocês? Pode ser, eu começo? O meu arroba é Igor com H-E-G-O-R, BXBX. Em todas as redes sociais. Eu posto fotos no Beira Rio, eu posto muitas coisas de música, hardcore, minha banda. E é isso, me segue lá. Se tu não segue o pessoal da F5 ainda, tu tá rateando, tem que seguir aqui no Spotify, todas as plataformas, em todas as redes. De novo, eu queria deixar um agradecimento a vocês aí, porque realmente acompanhar o Inter com o material de vocês é bem melhor. No sentido que a gente estava falando ali, não tem aquela especulação, não tem aquela mídia, sei lá, mal intencionada em cima, e vocês sempre foram bem, como é que eu vou dizer, bem diretos no bom sentido, assim, sem ficar de muita firula, sem inventar muita história, assim. Isso é bom, ajuda no dia a dia ali para acompanhar o que vem acontecendo. E contem comigo aí quando precisarem pra gente fazer mais episódios, churrascos e jogos do Inter também. Beleza, eu também acho que aproveito também pra... enfim, começar pelo Instagram do @rangos.do.fer. Quem quiser seguir lá, né? Eu tô hoje morando em Torres, estou fazendo aqui vendendo marmita, eventos aqui em Torres, mas faço também em Porto Alegre. De vez em quando eu faço umas levas, envio produtos, alguns rangos para Porto Alegre. Sempre que der, eu quero estar no estádio, então eu convido a todos ali para daqui a pouco, que já segue o F5, vai lá nos cumprimentar, vai dar um oi, trocar uma ideia com a gente ali antes do jogo, ali no Marinha. E, cara, também acho que de valorizar muito, eu acho que o que o Igor falou, a palavra que me veio, assim, quando eu penso no F5 é, tipo, profissionalismo, assim.
Cara, parece, eu sinto uma coisa, tipo assim, de gente que parece que estudou jornalismo, sabe? Que não se vê né, que não se vê em outros canais de notícias. Tipo assim, de tu ver de alguém que tá preocupado com uma parte mais de filosofia dos seus próprios valores de canal de notícias, sabe? Então, acho que dentro da proposta de vocês, eu sou acho que um fã e né, já posso talvez entrar com uma trabalhista de ter feito tanta propaganda aí pro F5, mas vocês merecem e a gente deseja bastante sucesso aí. Gente, muito obrigado. E é isso aí, encerramos mais um episódio do F5 Colorado Podcast. No próximo a gente vai falar possivelmente sobre histórias de autógrafo. Então, pelo menos é o que tá agendado aqui na nossa pauta, de novo com o Natan e com o Bruno, pra falar ali que eles vão sempre atrás de autógrafo nas camisetas e tal, e eles têm muita história pra contar. É isso aí, meu. Valeu! Imperdível. Valeu.